Sejam todos muito bem-vindos à Escola Cristã de Finanças. Eu sou Jefferson Pereira e nesse vídeo eu vou te ensinar uma receita que eu uso aqui em casa para fazer pão integral. E sim, você pode estar achando meio estranho, né? Um canal de finanças falando sobre culinária, mas o que eu vou te mostrar é que isso tem tudo a ver com educação financeira. E logo de cara eu queria te dizer uma coisa. Você pode estar se perguntando, né? Mas o objetivo desse canal não é somente falar sobre finanças. E eu quero te dizer que o objetivo desse canal não é falar sobre finanças. O objetivo desse canal é honrar ao Senhor. É honrar o meu Criador, o meu mantenedor e o meu Salvador. E eu utilizo a educação financeira como um instrumento para isso, ajudando o povo de Deus a prosperar e a alcançar realmente uma vida digna de um mordomo fiel. Aqui na Escola Cristã de Finanças, nós temos 5 grandes pilares, que são honrar ao Senhor em primeiro lugar, cuidar, zelar pela sua família, pensar no longo prazo e planejar devidamente o futuro, buscar ter sempre mais saúde, buscando uma mente mais clara à influência do Espírito Santo e abençoar o seu semelhante. Então, por que hoje eu quero falar sobre uma receita de pão integral? É apenas um exemplo, que eu quero dar aqui de algo que eu faço aqui em casa e que pode sim ter um grande impacto no seu orçamento, um grande impacto na sua qualidade de vida. Primeiro ponto, honrar a família, abençoar a família. Quando você prepara o alimento de casa, isso tem todo um carinho, tem todo um cuidado especial. Você vai dar um alimento mais saudável para a sua família, um alimento que foi cuidadosamente higienizado, preparado ali. Você sabe o que é que você está dando para a sua família, Pensando no aspecto agora de longo prazo, de planejamento a longo prazo. Um pão integral hoje, com essa nossa inflação que está aumentando a cada dia, você não consegue comprar por menos de 8, 9, 10 reais, Normalmente varia isso, de 8 a 12, 13 reais, Vamos colocar que sejam 10 reais um pão integral. Aqui em casa, a gente gosta de pão, Não sei na sua casa, mas a gente é comedor de pão mesmo, a gente gosta muito. E a gente utiliza aqui, em média, 2 a 3 sacos de pão integral por semana. Isso, fazendo as contas bem rápidas, me dá 30 reais por semana de gasto só com esse item, o que dá uma despesa mensal de 120 reais. O que eu vou te mostrar é que com menos da metade desse valor, você vai conseguir sim fazer um pão integral de qualidade para sua família. Muito melhor até do que esse que você compra. Além disso, eu quero te dar esse pão integral aqui como um exemplo de uma renda extra que você pode fazer vendendo esse pão integral, seja na igreja, no condomínio, onde for. E isso pode sim gerar uma receita muito considerável para o seu orçamento. Falando então da saúde, é notório que quando você prepara um alimento em casa, a qualidade é infinitamente maior. Você não vai utilizar todos aqueles aditivos químicos, aqueles conservantes, acidulantes, aquilo tudo que você sabe que é extremamente prejudicial para a sua família. Além do que, falando agora do cuidado, de abençoar o nosso semelhante, eu acho que não tem nada mais agradável do que no final de tarde, no pôr do sol, você chegar para uma família, de amigos, uma família que você sabe que às vezes está atravessando algum problema, atravessando alguma dificuldade, e entregar ali 1, 2 pães quentinhos que acabaram de sair. Isso com certeza vai ser uma bênção para a família. Eu tenho tido essa experiência e quando eu levo um pão para casa de alguém, nossa, que coisa maravilhosa, ver a gratidão ali, ver que isso vai proporcionar um momento de confraternização ali naquela família. Então, realmente tem tudo a ver. E quando você abençoa a sua família, você pensa no longo prazo, economizando recursos ou gerando renda extra. Quando você pensa na sua saúde, procura ter em casa alimentos mais saudáveis e você abençoa o seu semelhante, você também está honrando a Deus. Então, veja bem, eu estou citando um exemplo aqui, que é o que eu vou demonstrar hoje. Através de um só alimento, você consegue não só desenvolver aspectos da economia financeira, mas também honrar ao Senhor e abençoar o seu semelhante. Então, a partir de agora, eu vou sumir aqui da câmera, vão aparecer só as minhas mãos e você então vai poder acompanhar essa receita que eu uso aqui em casa. É só um exemplo.
Eu tenho certeza que no próprio YouTube, na própria internet, no Google, você vai ter dezenas de outras receitas. Inclusive, eu queria te pedir, né, que se você conhece uma receita que é melhor do que essa, mais econômica ainda, ou que fica melhor, coloca aqui nos comentários, porque você vai estar me abençoando e abençoando várias outras pessoas, outras famílias também, que vão se beneficiar desse teu carinho aí em colocar essa receita, tá bom? Que Deus te abençoe e vamos então para a prática agora, literalmente meter a mão na massa. Muito bem, chegou a hora então agora de colocar a mão na massa, literalmente. Bom, para essa nossa receita nós vamos utilizar 400 ml de água, morninha assim, aquela água de morna para fria. Vamos utilizar 10 gramas desse fermento granulado, né, de fazer pão. Aqui são 4 colherzinhas dessa de cafezinho, aquela colherzinha menor, rasa de sal, 2 ovos. Aqui eu coloquei 2 colheres, né, dessa de sopa de azeite extra virgem e 4 colheres de sopa de açúcar mascavo. E a farinha, eu vou usar a farinha integral e também vou usar um pouco de farinha branca. Qual a quantidade? Mais ou menos 1 quilo. Você vai ver mais ou menos porque a gente vai colocando aqui até a massa dar o ponto. Então, qual é a primeira coisa? E aí você não precisa se preocupar em anotar isso tudo não, porque eu vou deixar aqui na descrição o passo a passo. Então eu vou colocar aqui nesse bolzinho, colocar toda a água. Depois de colocar a água, eu vou colocar os ovos, vou colocar o sal, vou colocar o açúcar, né, todo o açúcar, colocar o azeite e por último colocar o fermento. E agora eu vou misturar todos eles, misturar todos esses ingredientes até eu sentir que já fica um pouco homogêneo. Bom, depois que a gente já misturou bastante, eu vou começar então a colocar a farinha. E a gente vai colocando aos poucos. Eu vou começar com a farinha integral e vou colocando aos poucos e vou mexendo. Vai chegar um ponto em que eu vou precisar mexer com a mão, né? E aí é a parte mais legal, né? Mas por enquanto dá pra gente ir mexendo só com uma espátula ou só com a colher, né? E misturando tudo, misturando a farinha ali junto com o restante dos ingredientes. Bom, agora que eu já coloquei a maior parte da farinha integral, eu devo ter colocado aqui uns 800 gramas aqui de farinha integral, o restante agora eu vou completar com a farinha branca. Daqui a um pouco já não vai dar mais para mexer com a colher, então a gente vai ter que misturar na mão mesmo. E é aí que é a parte mais interessante, porque aí é a parte que a gente vai realmente sovar a massa. E eu acho que o grande segredo do pão integral é o tempo em que a gente passa sovando a massa. Eu vou colocar um pouquinho então de farinha branca agora. E vou continuar mexendo. Como já está meio difícil mexer com a colher, eu vou já virar aqui na mesa então e vou começar a sovar o pão. Pão é um alimento muito especial, né? Eu acho que é difícil ter alguém que não goste de pão, né? E é muito legal você saber que você está preparando um alimento que vai beneficiar a sua família, vai abençoar seu semelhante, né? Pensa você chegar no final da tarde lá com um pão quentinho na casa de alguém, é realmente muito legal. Tá vendo? Aqui a gente começa com carinho, né? Começa a dar a primeira sovadazinha na massa. E aqui a gente vai passar uns 10 ou 15 minutos, de 10 a 15 minutos, dependendo da sua força, né? Dependendo daqui da forma como você faz, a gente vai fazer. Não, cuidado só para não colocar muita farinha nesse momento, senão vai ficar meio seco, né? Mas a gente vai sovando até ficar uma massa bem homogênea. Agora aqui não tem segredo, agora aqui é realmente amassar bem. E aí é bom que você já pode contar isso aí como a sua atividade física de hoje, né? Ao mexer nessa massa também, isso me lembra também de Jesus. Não só porque a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida, né?
Mas assim como o pão ele precisa ser bem sovado para que ele cresça, Jesus também diz que ele foi sovado, né? Foi moído pelas nossas transgressões para que nós tivéssemos vida, né? Esse é um outro significado também do porquê Jesus é chamado de pão da vida, né? Ele foi literalmente moído, foi sovado para que, através do seu sacrifício, nós tivéssemos a oportunidade da vida eterna, né? Louvado seja o Senhor. Vai. Coloque seu peso. Isso, aí tá melhor, hein? Uma outra coisa bem legal também de fazer pão em casa, ou de cozinhar em casa, é a interação entre toda a família, né? Eu estava aqui, acho que vocês viram umas mãozinhas menores aí sovando o pão. A minha filha veio logo aqui. Posso ajudar? Então é muito legal que isso também promove uma interação entre a família, né? Bom, então esse é o resultado depois da gente sovar. Fica uma massa bem bonita, bem homogênea. E eu vou colocar aqui de novo aqui no nosso bowl e vou tampar agora aqui. Vou colocar um plástico aqui por cima, um pano de prata. E eu gosto de colocar uma toalha também, vai ficar bem forradinho assim. E aí a gente pode colocar no nosso próprio forno desligado, né? E deixar lá de 1 hora a 1 hora e meia até que ele dobre de tamanho. E aí eu volto aqui para mostrar para vocês. Muito bem, agora a massa já descansou. Então, nós já podemos tirar aqui essa cobertura. Por isso era importante deixar o plástico. Ó, como é que ela cresceu bastante. Eu vou virar ela aqui agora. Vou só espalhar um pouquinho de farinha. E agora eu vou virar essa massa aqui em cima. Olha que massa bonita que ficou. E aí a gente vai só apertar um pouquinho ela aqui. A gente não vai sová-la novamente. A gente vai agora dividir essa massa em duas partes iguais. E nós vamos agora abrir essa massa com o rolo. Não precisa sová-la novamente, tá bom? Fica uma massa bem fácil de modelar, uma massa bem tranquila de mexer. Pronto, uma vez que ela está esticadinha, a gente vai só enrolar aqui da pontinha. Vamos fazer um rolinho aqui assim. Pronto, e agora vamos colocar na forma. Para essa receita você não precisa untar a forma, né? Eu estou passando só um pouquinho de farinha aqui, mas não é preciso untar não. Até porque a minha forma também já é antiaderente, mas mesmo que a sua não seja antiaderente assim, não precisa untar não, tá bom? Vou colocar os pães aqui. E agora eu vou voltar com eles para o forno desligado e vou deixar eles descansando por mais ou menos 1 hora e meia ainda, novamente. Pronto, e agora que o pão já cresceu bastante, é só levá-lo ao forno. Então, depois de mais ou menos uns 25 minutos de forno, esse é o resultado. Um pão integral, caseiro, super saudável, ó, super macio. E agora então chegamos à melhor parte, que é degustar do nosso pão. Ele realmente ficou bem macio, bem fofinho. Eu vou degustar ele à moda La Jefferson, com manteiga de castanha de caju e um pouco de mel. Recomendo, viu? Fica muito gostoso. Esse pão, por ser integral, possui o que nós chamamos de valor agregado. Ou seja, já fica implícito que por ser um alimento diferenciado, ele vai custar um pouco mais caro. Então, um pão desse você consegue vender facilmente por 10, 12 reais, alcançando um lucro líquido de aproximadamente 40%. Ou seja, pode ser realmente uma boa fonte de renda extra para o seu orçamento. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa proposta de vídeo um pouco inusitada, né? Misturando culinária com educação financeira, mas a nossa ideia era realmente transmitir a noção
de que através de pequenas decisões, tomando melhores decisões, é possível equilibrar o orçamento, abençoar a sua família, né, ter mais saúde e também ajudar o seu semelhante. E com tudo isso, honrar mais a Deus. Portanto, se você gostou e fez sentido para você esse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar isso, né, abençoando pelo menos mais uma família. Nós teremos vídeos novos aqui toda semana, trazendo receitas, entendeu? De como alcançar uma vida verdadeiramente próspera de um mordomo fiel. E que o Senhor te abençoe ricamente. Tchau!